templo, como viria, como seria a vestimenta, para trazer, Senhor, um cômodo, Senhor, para a igreja, para vir, Senhor, com a sua melhor porção, um menino que estudou, Pai, se dedicou, no qual, Pai, eu tenho muita alegria, Pai, de estar hoje estudando com ele, e sei que ele é muito capaz, Senhor. Então, Pai, continua abençoando teu filho, abençoa a sua família, a sua casa, Senhor, abençoa a sua futura geração, Pai, seja com Caio, Senhor, dando sabedoria a ele, entendimento, Pai, e que o Caio continue, meu Pai, sendo essa pessoa, Pai, abençoadora, Pai, uma pessoa ímpar, Senhor, no qual muitos, Pai, gostam de estar perto dele. Senhor, muito obrigado por tudo. Abençoa o Caio e a palavra, em nome de Jesus. Amém. Bom dia. A paz do Senhor, igreja. Amém? Amém. Abram suas Bíblias comigo em Romanos, capítulo 12. É sempre um privilégio, falo isso muito lá na juventude, um privilégio poder estar pregando a palavra, poder estar em comunhão com os irmãos. Quero agradecer ao pastor Alessandro pelo convite, meu irmão Leandro também pelo convite. A metade das coisas que ele falou boa só porque ele é meu amigo, tá, gente? Mas amém, gente. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Todos abriram? Romanos 12, amém? Amém. Misericórdia? Alguém? Misericórdia? Tem uma gente aí. Misericórdia, tá achando? Amém? Amém. Vamos ler o versículo 1 e o 2 apenas. E diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos ler todos juntos o versículo 2, por gentileza? E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Senhor, nosso Deus, sei que já oramos, mas abençoe a palavra que vai ser ministrada, fale através da minha vida e que o Senhor possa fazer com que a boa semente caia em terra fértil, meu Pai. Nos abençoe nessa manhã, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Podem sentar, irmãos, por gentileza. Não sei se todos conseguiram dar uma olhada nas redes sociais, né? Mas eu coloquei um tema para essa mensagem, que foi renovação de mente para tomar decisões sábias. Eu estava falando com a Jade, minha esposa, eu falei, amor, eu acho que não tem momento melhor para poder falar sobre tomada de decisão se eu olhar a minha vida hoje, porque eu estou num dilema de tomar uma decisão muito séria que impacta todas as áreas da minha vida. E todos nós passamos por tomadas de decisões a todo momento, todo dia, e tem decisões que mudam a nossa história. Só que como a gente pode tomar decisões de forma bíblica para que a gente possa ter uma garantia pela palavra que estamos segundo a vontade de Deus? A gente vai ver isso. Só que antes, eu quero tratar como a renovação da mente pela palavra de Deus faz com que a gente tome essa boa decisão. Então assim, primeiramente eu quero expor com vocês um pouco do contexto bem breve do livro de Romanos, até chegar no capítulo 12, de forma bem breve mesmo, e falarei um pouco sobre o pensamento grego que tinha na época, para que Paulo usasse as expressões que ele usou. E logo em seguida eu quero trazer 3 pontos para vocês, que é onde a gente vai usar como uma aplicação prática. Então a gente vai usar o versículo 2 que a gente leu junto como uma aplicação. E eu trouxe 3 pontos. O primeiro vai ser uma mente renovada para decisões sábias, a diferença entre seguir a cultura do mundo e seguir a vontade de Deus, e terceiro, como a palavra de Deus nos ajuda a
como a palavra nos transforma e nos ajuda a discernir a vontade de Deus. Então vou trazer esses 3 pontos ali no versículo 2 para a gente expor, e no final eu quero trazer para os irmãos um processo bíblico e prático para que cada um de nós aprendamos a tomar decisões sábias. Amém? Amém. Amém. Então assim, meus irmãos, falando sobre a carta de Romanos, muitos estudiosos vão chamar essa carta como o maior tratado teológico da Bíblia. Muitos vão falar que é um dos livros mais importantes da Bíblia, justamente porque em vários momentos da história ele serviu como um farol, como um luzeiro para o Evangelho em momentos de crise e de dificuldade. E nessa carta, se a gente olhar desde o início, Paulo ele fala com clareza, expõe com clareza o Evangelho de Jesus. Ele mostra ali desde o capítulo 1, capítulo 2, a necessidade que o ser humano tem do Evangelho. Ele mostra que o mundo a qual aquele povo na época estava inserido estava totalmente corrompido. E eu acho que não é muito diferente dos nossos dias hoje, quando nós olhamos. Justamente porque eles estavam corrompidos, porque eles rejeitaram o conhecimento de Deus e abraçaram a imoralidade. Então a gente vê Paulo discorrendo sobre essa necessidade do ser humano de ter esse encontro com o Evangelho. E ele mostra algo além que, para as pessoas que leram, foi até um choque. Ele mostra que não só os pagãos precisavam ter um encontro com o Evangelho, mas ele mostrou também que os judeus, que outrora eram a nação eleita, também necessitavam do Evangelho tanto quanto os pagãos. Então ele mostrou, agora não basta simplesmente você vir de uma linhagem de sangue que vocês consideram como a nação divina. Agora a nação divina é aqueles que creem em Jesus Cristo pela fé, e vocês precisam do Evangelho. E Paulo faz uma declaração que é fenomenal: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, do capítulo 1 ao capítulo 11, Paulo retrata o sacrifício de Cristo, que ele fez na cruz por nós, como prova desse amor e dessa misericórdia. Agora, do 12 em diante, a gente vai ler só ali o 12, na verdade os sacrifícios que nós devemos ofertar e dar a Deus como forma de gratidão por tudo aquilo que ele fez. Então, até o capítulo 11, Paulo estabelece a base doutrinária. E a partir do capítulo 12 é a aplicação da teologia na vida. Como a gente fala no IBRMEC, pode ser a teologia de joelhos. Então agora é a prática daquilo que Paulo trouxe até então. Ou seja, agora a partir do capítulo 12, Paulo está aplicando a doutrina. Até o capítulo 11, ele pavimentou. Agora no 12, ele começa a aplicar isso para os irmãos. Quero expor com vocês de forma bem breve o versículo 1, só para que a gente tenha como um panorama, para que a gente chegue no versículo 2 e traga a aplicação prática para aquilo que a gente vai fazer, os 3 temas que eu falei no início. Se a gente olhar o versículo 1 agora, que a gente leu ali de Romanos 12, versículo 1, diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então Paulo começa com rogo-vos. Quando a gente olha no original esse rogo-vos, é tanto no sentido de um pedido veemente, mas também como de uma ordem. É como se Paulo agora estivesse ordenando aos irmãos. Esse pois, muitos estudiosos, rogo-vos pois, falam que ele é como se fosse um conectivo, uma ponte de tudo aquilo que Paulo falou para agora que vai vir a aplicação, como eu disse. E pelo que Paulo está rogando? Pelas misericórdias de Deus. Está escrito isso na sua Bíblia? Fecharam ou não, Rogo-vos pelas misericórdias de Deus. E Paulo aqui ele está lembrando justamente que tudo que ele ensinou até então é sobre a misericórdia de Deus. Tudo que Paulo discorreu com os irmãos foi sobre a misericórdia de Deus. E, meus irmãos, se a gente parar para pensar na nossa vida hoje, nós só estamos vivos, só estamos aqui pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus. Quantos hoje não tiveram a oportunidade nem de acordar? Quantos não tiveram a oportunidade de abraçar os seus familiares, porque estão em cama de hospitais, ou porque desceram à sepultura? Ou seja, estamos aqui também, assim como os irmãos que estavam lendo a carta, pela misericórdia de Deus. E o que Paulo complementa? Para que eles apresenteis o vosso corpo. Não é isso que está escrito? Apresenteis o vosso corpo. E o que isso quer dizer? Quando a gente olha no original ali,
Paulo está trazendo essa apresentação da mesma forma que os sacerdotes faziam no Antigo Testamento. Eles chegavam diante do altar e apresentavam uma oferta que não poderia ser tomada de volta. Eles colocavam a oferta no altar para ser queimada e aquilo não poderia ser pego novamente. Então, quando Paulo está falando, rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, para que apresenteis o vosso corpo, Paulo está justamente trazendo aqui que nós devemos apresentar o nosso corpo e não tomar de volta para Cristo. Ou seja, na época, o pensamento grego era o quê? Que o corpo era como se fosse um túmulo, como se fosse uma prisão. Tinha aquele pensamento, a carne é má. Enfim, tinha até obstáculos ali para poder alcançar o verdadeiro conhecimento. O corpo, ele limitava, ele era como se fosse um limitante da alma. Isso levou algumas pessoas a desprezarem o corpo, até usando prática de mortificação. Vocês já devem ter visto aquelas histórias daquele pessoal que ficava se batendo, batendo no corpo, aqueles negócios. Isso aí é justamente porque a carne é má, então tem que penalizar o corpo para poder ficar com a alma elevada. Então, teve tipos de pensamentos do tipo, que eles até chamavam na época ali de ascetismo, que era justamente o intuito de castigar o corpo para purificar a alma. Só que o pensamento de corpo também, naquela época, não era só de privação, como esses irmãos pensavam, mas também tinha um outro lado, que chamavam de licenciosidade, que já é o contrário. Bem, já que o importante é a alma, não importa o que eu faço com o meu corpo, então eu vou fazer tudo adoidado, vou fazer tudo que eu quero. Eu vou beber, eu vou fazer tudo que eu quiser, porque o corpo não importa, o que importa é a alma. Então, se eu estou aqui, eu tenho que satisfazer meus prazeres. Então, esse era um pouco do pensamento da época. Mas, Caio, não é para a igreja de Roma, porque você está falando do pensamento grego, porque por mais que Roma tivesse dominado, mas o pensamento grego que continuou dominando toda a região da época, a língua grega. Então, existia, sim, aquele pensamento sobre o corpo. Então, por isso que Paulo, ele está aqui justamente resgatando para os irmãos a ideia, dizendo que o nosso corpo é esse verdadeiro sacrifício a Deus, vivo, santo e agradável. Ou seja, o corpo, ele era importante para o culto a Deus, era importante para poder servir a Deus. Então, toda a nossa natureza por fora, o corpo, era importante para que a gente possa depois experimentar a boa, perfeita e agradável. Então, por isso que Paulo está começando a mudar a mentalidade deles. E ele fala justamente para que nós apresentemos o nosso corpo, por sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Quando ele fala aqui de culto racional, normalmente quando a gente pensa em culto, a gente pensa, bem, eu entrei aqui, eu estou no culto. Eu saí daqui, eu saí do culto. Mas na verdade, quando o Paulo está falando sobre apresentar o corpo como um culto racional, é justamente pensar que a nossa vida, o nosso corpo, o nosso cotidiano é um culto a Deus. A nossa vida como um todo é um culto a Deus. E quando ele traz o culto racional, justamente não é ausência de sentimento. Na verdade, é o culto lógico, coerente, que é uma somatória das coisas que a gente faz. Então, assim, há até uma frase que Hernando Diego Lopes ele fala: antes da oferta vem a vida, antes da oferta vem a prática. Ou seja, antes do Caio estar aqui, vem a prática da sua vida. Antes dos irmãos que estavam aqui louvando, vem a prática da sua vida. Antes dos irmãos que estão aqui assistindo, vem o seu dia a dia. Trabalho, casa, família, relacionamentos, dinheiro, tudo. Ou seja, a nossa vida é um culto a Deus, como um todo. E isso que Paulo começa a trazer para eles como panorama nesse versículo 1. E eu quero entrar justamente no versículo 2, trazendo a aplicação prática para os irmãos, para que a gente possa tirar aqueles 3 tópicos, aqueles 3 temas, para que a gente possa aprender a tomar decisões sábias. Ou seja, vamos ler novamente o versículo 2. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu coloquei aqui até uma pergunta central, assim, para poder balizar a nossa conversa hoje. Como tomar decisões que nos mantêm no
no centro da vontade de Deus. Será que nós sabemos como tomar essas decisões? É complexo, mas a gente vai ver isso aqui junto. O primeiro tópico que eu tinha falado com os irmãos era justamente uma mente renovada para decisões sábias. Repitam comigo: uma mente renovada para decisões sábias. E a gente vai usar justamente a primeira parte do versículo: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Meus irmãos, a renovação da mente ela é fundamental para que possamos tomar decisões alinhadas com a vontade de Deus. A gente sabe, que é um pouco complexo, porque depois da queda, a gente sabe que a mente humana ela foi corrompida. Só que não só a mente humana foi corrompida, a gente foi afetado em todas as áreas da nossa vida. Nossa capacidade de discernir o correto, a gente tem essa dificuldade por conta da queda. E por isso que é necessário que a nossa mente ela seja transformada, para que possamos compreender e seguir os propósitos de Deus para as nossas vidas. Ou seja, meus irmãos, só tem uma forma de nós, outrora, com uma mente caída, agora termos e começarmos um processo de uma mente renovada. Alguém quer chutar? É justamente através da obra da cruz de Jesus e do Espírito Santo todos os dias conosco. Ou seja, a renovação da nossa mente começa quando o Espírito Santo entra na nossa mente, entra no nosso coração, invade o nosso ser e começa a transformar a cachola aqui dentro de pensamentos, de coisas que a gente fazia antes, contrárias à vontade divina, para agora coisas que são alinhadas com o propósito de Deus. Então o Espírito Santo é que faz essa renovação de mente. A gente lembra, não tem como a gente confiar na gente mesmo. Lembra que Jeremias fala? Enganoso é o coração do homem. Meus irmãos, nós somos enganosos, nós achamos que estamos tomando muitas vezes decisões sábias, segundo a vontade de Deus, mas quando a gente confia no nosso próprio entendimento, a gente vê no final que, pelo contrário, o nosso coração ele é muito enganoso. Ou seja, isso traz para a gente a lembrança da conversão. A conversão, meus irmãos, não é só aquele momento, aceitei a Jesus, Senhor me perdoa, agora vou viver uma vida nova. Não, a conversão é um processo diário. A conversão, ela nunca para. Tem até uma frase muito engraçada de Martinho Lutero que eu lembrei agora, que ele fala: eu achei que eu tinha matado o homem, o velho homem, nas águas do batismo. Mas sabe o que eu descobri? Que ele sabia nadar. E agora eu tenho que matar ele todo dia. Essa frase é muito boa. Ou seja, meus irmãos, é diário que nós devemos ser convertidos ao Senhor. Decisões sábias, elas não vêm de impulsos que nós temos, mas ela vem de uma mente moldada e transformada pela palavra de Deus. A gente tem exemplos claros, desde o Velho Testamento, quando a gente vê a vida de Davi e a vida de Saul, a gente vê dois contextos diferentes. Davi precisava tomar uma decisão, precisava mudar de cidade, precisava fazer qualquer coisa, ele consultava o Senhor: Senhor, eu devo fazer isso? Senhor, eu tenho que ir para lá? Senhor, é sábio da minha parte fazer isso? Será que eu tenho que ir para ali? Será que eu tenho que fazer aquilo? E Deus: vai meu filho, vai aqui, não faz isso, vem para cá, vai para lá, vai para cá. Consultava o Senhor. O contrário, Saul, motivado pelo seu medo e pelo seu orgulho, só tomava decisões ruins. Samuel falou: não faz o sacrifício enquanto eu chegar. Ele, com medo dos inimigos, falou: Samuel, duvido que eu vou esperar Samuel, eu vou aqui, sacrificar. Mas Saul, o que você fez? Ou seja, por conta do medo, ele tomou decisões que fez com que Deus o rejeitasse. Olha o perigo das nossas decisões diárias, de fazer com que a gente vá, aos poucos, se afastando daquilo que Deus tem como plano para a nossa vida. Olha como tomar decisões é difícil, não é fácil, não é simples. Ou seja, meus irmãos, uma mente renovada tem um impacto poderoso em nossa vida espiritual e prática diária de vida. E aí uma pergunta que eu faço para mim e para vocês: será que nós buscamos sabedoria do Senhor antes de agir? Ou nós estamos decidindo, na maior parte das vezes, por impulso?
Algo que nós devemos pensar. Ah não, Caio, eu sempre faço. Glória a Deus pela sua vida. Mas faça uma autoavaliação. Assim como eu fiz também. Assim como eu também estou passando pelo momento de dificuldade que eu falei de tomar uma decisão, que eu precisei olhar para o meu coração. Bem, será que se eu agir disso vai ser por impulso? Segundo ponto é justamente a diferença entre seguir a cultura do mundo e seguir a vontade de Deus. Quem aqui quer saber a diferença de seguir a cultura do mundo e a vontade de Deus? Amém? E justamente Paulo fala, e não vos conformeis com este século. Meus irmãos, seguir a cultura do mundo é complicado, porque o mundo ele dita padrões o tempo inteiro. Se a gente olhar no original, quando a gente fala sobre a cultura do mundo, sempre está falando sobre algo camaleônico. Ah, e o que isso quer dizer? O camaleão, ele não fica aqui, muda de cor. Ele vem para cá, ele muda de cor. Ele vai para cá, ele muda de cor. Assim é o mundo. O mundo está se mudando, transformando o tempo inteiro. A gente está falando de casamento, até ainda há pouco, o pastor está falando de casamento. Casamento era algo sagrado. Agora, casar, Deus me livre. Ou casar é dispensável, é nada. Ou seja, o padrão do mundo, ele muda. E lembra que o apóstolo João ele nos adverte? Em 1 João 2,15, não precisa abrir, diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. E Tiago ainda reforça, falando que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Essas passagens, elas indicam para a gente que se a gente se conformar com o padrão do mundo, a gente pode estar se afastando de uma vida verdadeira cristã, do que Deus espera para a gente. A conformidade com o mundo, meus irmãos, nos leva a decisões erradas. 2 exemplos bem rápidos: Ló e sua esposa. Ló, Abraão chegou lá, cara, não está dando mais, os pastores estão brigando, vamos separar. Ló olhou, o campo verdinho. Abraão, já sei para onde que eu vou, estou indo para lá, ó, Campina Verde, tudo maravilhoso, meu gado vai ter o que de comer, meus pastores vão ficar felizes, eu vou abundar ainda mais, e vai ser maravilhoso. Ele vai para lá, só não contava que era Sodoma e Gomorra, só não contava que ia cair fogo do céu. E Ló não só cometeu esse erro, como também a sua esposa. Vocês lembram quando a história fala que a esposa de Ló olhou para trás? Lembra? A gente muitas vezes imagina que é literalmente o ato de ficar olhando para trás. Mas no original não é sobre o olhar físico, é sobre o coração. Ela desejou as coisas que tinham em Sodoma e Gomorra. O coração dela se voltou para trás, para aquilo que acontecia lá, e ela desejou aquilo. Por isso que ela se transformou em estátua de sal. Não foi pelo ato de olhar, mas foi pelo coração. O coração dela fitou lá naquele lugar que já estava predestinado pelo Senhor para poder receber juízo. Então, meus irmãos, olha que perigo nós olharmos as coisas do mundo de forma sutil na nossa vida e desejar. E olha que às vezes que cilada isso pode nos levar. Diferentemente disso, seguir a vontade de Deus exige 3 coisas para a gente. Primeiro, renovação de mente. A gente já falou, está falando e vai continuar falando. Renovação de mente. Por quê? Há uma transformação de mente contínua através do estudo e aplicação da palavra, nos leva a conhecer a vontade de Deus. Então, uma mente transformada. Segundo, discernir os valores. Nós devemos avaliar criticamente os valores culturais à luz das Escrituras. Então, nem tudo que te falarem, nem tudo que te proporem, você, que legal, que top, ou dá uma risada. Não, discerne os valores. Se permita, à luz das Escrituras, a ser um questionador. E terceiro, praticar a obediência. Então, para
praticar a obediência do que está na palavra de Deus. Essa é a forma de seguir a vontade de Deus. Lembra até do exemplo de Daniel? Chegou lá na Babilônia, opa, aí o pessoal, ó, aqui na Babilônia assim funciona. É Daniel. Porém, não é assim que funciona com a gente. Funciona com vocês. Mas com a gente não é assim que funciona, não. Com a gente vai acontecer assim, assim, assado. E não foi o que aconteceu? E Deus não honrou eles? Não se curvaram à cultura do mundo. Aí eu quero até trazer para vocês de forma prática. Caio, beleza, eu tenho que seguir a vontade de Deus, cultura do mundo, mas como no meu dia a dia eu sei se eu estou fazendo isso ou se eu não estou? Eu trouxe aqui algumas áreas da nossa vida. Vamos supor, vida pessoal. Se a pessoa está seguindo a cultura do mundo, na vida pessoal, normalmente ela é uma pessoa autossuficiente. Ou seja, ela vive de maneira independente de Deus, confiando na sua própria capacidade e força de realizar tudo o que faz. Ah, Caio, mas não, eu vou para a igreja. Mas será que a gente não confia demais na força do nosso braço, nas coisas que a gente faz no dia a dia? O mundo prega autossuficiência. Eu trabalho numa empresa, eu trabalho na parte comercial, parte de vendas. Então leio muito livros da parte de vendas. Então acaba que tem muitos livros que falam que um dos princípios para você ser um bom vendedor é a autossuficiência. Você tem que ser confiante, você tem que ser autossuficiente para poder fazer um bom trabalho. Mas como eu posso aplicar isso à luz das Escrituras? Então muitas vezes nós somos autossuficientes, ou a gente busca pelo prazer imediato na nossa vida, nas coisas que a gente faz, a gente está constantemente buscando prazer. Isso é seguir a cultura do mundo. Nos relacionamentos, talvez, meu casamento não é tão importante assim. A gente falou de casamento, então a desvalorização do casamento é seguir a cultura do mundo. Ou até mesmo algo que pode doer: o desrespeito com alguém ou a falta de perdão. Manter rancor, raiva, sentimentos no nosso coração pelo próximo, não é isso que o mundo prega? Se ele pisou no meu pé, eu piso no dele? Se ele fez comigo, eu vou fazer pior com ele? Se nós estamos mantendo esses sentimentos no nosso coração, nos nossos relacionamentos, estamos seguindo a cultura do mundo. No trabalho, ora, a idolatria é o sucesso, tudo é o sucesso, tudo é o sucesso, ou às vezes até a competitividade desleal. Não, vou fazer de tudo para poder crescer aqui, meu irmão. Eu vou puxar o tapete dele, porque aquela vaga é minha, eu que tenho que conseguir isso aqui. Eu vou falar mal da pessoa para o patrão tirar ela, para poder me ver como um mocinho. Isso é seguir a cultura do mundo. No uso do dinheiro, materialismo, descontrole financeiro, avareza, também é seguir a cultura do mundo. Na nossa vida espiritual, uma fé baseada em sentimentos também é seguir a cultura do mundo. Sabe por quê? Eles esperam que Deus faça tudo o que eles querem. Deus é o seu mordomo. Eu lembro um amigo meu que cresceu comigo na igreja, mas depois de um tempo acabou indo para Umbanda, e a gente conversando, ele falou: cara, eu não consigo acreditar num Deus que me faz passar por dificuldade, por provações, e que não dá as coisas que eu quero. Mas as pessoas pensam assim: para que eu vou para a igreja? Para quê? Que benefício eu vou ter? Se eu vou ter que passar provação e ter que ficar feliz ainda? Isso é um pensamento de uma cultura do mundo. Ou mesmo até uma indiferença espiritual. É uma vida sem zelo pela santidade, sem zelo pelas práticas espirituais, sem zelo pelas ordenanças de Jesus. Viver dessa forma também pode indicar viver a cultura do mundo. Fazendo um contraste bem rápido, o que agora viver segundo a vontade de Deus? Na vida pessoal, é a gente desenvolver um relacionamento com Deus, praticar gratidão, contentamento. Nos relacionamentos, amar o próximo, sempre estar perdoando, ter um coração perdoador, honrar o casamento e a família. Isso é estar seguindo a vontade de Deus. No trabalho, é trabalhar com excelência. Lembra o texto de Paulo? Olha, trabalhem como se estivessem trabalhando para Deus, porque é Ele que vai vos recompensar. Então, no trabalho, se eu dou o melhor para o Senhor,
que eu trabalho para ele, eu fico brincando com a Jade, eu falo, amor, quem paga meu salário não é a empresa, vem lá do Banco Central do céu, cai na conta da empresa e a empresa só repassa para mim, porque eu trabalho para Deus, eu não trabalho para eles. Ser testemunho no ambiente de trabalho. Então, quando nós somos testemunhos, onde nós estamos, no trabalho, nesse caso, estamos seguindo a vontade de Deus. No uso do dinheiro, quando somos generosos, quando somos mordomos fiéis daquilo que Deus coloca na nossa mão, quando a gente prioriza o reino de Deus, quando a gente fala, não, eu vou abençoar aquela obra, eu vou abençoar aquela causa, eu vou, porque o dinheiro não é meu, eu sou só mordomo, eu vou com certeza investir na obra de Deus. Na vida espiritual, cultivar uma vida de oração, ser ativo na comunidade da igreja. Leandro estava falando, venham para o culto jovem e tudo mais. Quando a gente está segundo a vontade de Deus, a gente coloca o nosso coração para servir a comunidade. Então, quer viver a vontade de Deus? Também na igreja, sirva a comunidade. Mas eu não sei como eu posso servir. Se apresenta, porque com o tempo os seus dons vão aflorar e você vai saber onde você vai dar frutos. Evangelizar, fazer discípulos, tudo isso é viver segundo a vontade de Deus nos nossos dias. E o último ponto, como a palavra de Deus nos transforma e nos ajuda a discernir a vontade de Deus, que é a parte final do versículo, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meus irmãos, o autor de Hebreus, ele destaca algo muito importante, em Hebreus capítulo 4, versículo 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, como a palavra de Deus nos ajuda, meus irmãos, esse versículo, ele enfatiza que a palavra de Deus, ela não é parada, ela não é estática, não é simplesmente letras que estão num livro. Ela é viva e eficaz, ela é ativa, ela é capaz de sondar o nosso íntimo e revelar as áreas que necessitam de Jesus. Não é simplesmente letras, ela é viva, é a palavra de Deus. E a renovação da mente, como já foi dito, não é só pela palavra, mas também acontece pelo Espírito, em conjunto com a palavra. Lembra que o salmista fala, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ou seja, meus irmãos, a lâmpada e a luz do nosso caminho é a palavra com o auxílio do Espírito Santo. E quanto mais nós enchemos a nossa mente das Escrituras, da comunhão diária com o Espírito Santo, mais chances nós temos de tomar decisões alinhadas com a vontade de Deus. E eu coloquei até aqui, práticas para a renovação da mente através da palavra. Leitura. Se a gente não lê, se a gente não medita diariamente, como essa palavra vai gerar efeito em nós? Nós precisamos disso. Leitura diária. Nos debruçarmos nessa palavra. Oração. Então, ore ao Senhor. Senhor, isso que eu estou lendo, isso que está de encontro ao meu interior, que venha, meu Pai. Agora para o ponto 3, aplicação prática, que eu lembre e eu consiga aplicar pela ajuda do Teu Espírito. Então é oração, é palavra e é prática. Assim que a gente mantém uma mente renovada. Quer ter uma mente renovada? Leia e medite na palavra. Ore para que essa palavra, ela corte o seu interior. Mas não só isso, para que você seja capaz, pelo Espírito, a praticar aquilo que você está lendo. E agora eu quero trazer para os irmãos um processo bíblico e prático, para a gente finalizar, para que a gente aprenda a tomar boas decisões. Vamos lá? Eu separei, deixa eu ver quantos pontos aqui, 6 pontos bem breves. Primeiro, pode parecer até clichê, buscar a Deus em oração. Então, primeiro ponto para eu poder tomar decisões sábias, buscar a Deus em oração. Lembra do Davi?
tudo ele orava ao Senhor. Então, Tiago, ele até nos lembra no versículo: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e lhes será concedida. Meus irmãos, se nós orarmos pedindo sabedoria ao Senhor, Ele nos dá. Se nós orarmos pedindo para o Senhor tomar conta da situação e guiar os nossos passos, Ele vai. Então o primeiro ponto é orar ao Senhor, ir ao Senhor em oração, buscar a Deus em oração. Segundo, ter a mente renovada pela palavra. Por isso que a gente fez todo esse caminho até aqui. O salmista lembra: lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. A palavra é o nosso balizador, é o nosso caminho. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o que é a verdade? É a palavra. Quando nós não só oramos, mas lemos a palavra, nós estamos seguindo um rumo para poder tomar decisões sábias. Você pode se perguntar: o que a Bíblia diz sobre essa decisão? Evite sempre decisões contrárias aos princípios bíblicos. Tenha sempre isso em mente, pois Deus nunca nos guia para algo que vá contra a sua palavra. Então, por isso que a palavra deve ser o nosso balizador. Terceiro, examinar o coração e as suas motivações. Então, a gente entendeu que a gente tem que orar, a gente tem que nos debruçarmos nas Escrituras, mas agora nós temos que examinar o nosso coração e as nossas motivações. Lembra o texto que eu falei de Jeremias, que enganoso é o coração? Então, quando for tomar uma decisão, pense: estou tomando essa decisão por orgulho, por medo, por vaidade, por ganância? Ou pergunte-se o contrário: essa decisão, ela glorifica a Deus ou apenas satisfaz o meu desejo pessoal? Examine o teu coração. É o terceiro ponto: examinar coração e motivação, porque nós tomamos decisões diariamente e precisamos dessa ajuda do Espírito para entender o nosso coração. Quarto, considerar os conselhos de cristãos maduros. Então, a palavra fala: na multidão de conselhos há segurança. Procure pastores, procure irmãos que são maduros na fé, que vão te aconselhar de forma bíblica e sábia. Eu tenho vários amigos, mas sei aqueles que eu posso me achegar para falar algo de uma decisão e outros que não. E isso não tem demérito algum. Não quer dizer que um é meu mais amigo do que o outro, não tem nada a ver. Então busque conselhos. Eu, graças a Deus, meu pai, minha mãe sempre foram envolvidos com a obra de Deus, sempre serviram no ministério, são pastores. Então eu posso chegar até meus pais, mas também posso chegar até meus sogros, são pessoas sábias. Posso chegar até minha esposa, que é uma mulher sábia. Posso perguntar a outros irmãos da igreja que são sábios. Posso perguntar a pastores, amigos meus que são sábios. E assim como você, tem pessoas que você pode contar. Então, o quarto conselho para que a gente tome decisões sábias é incluir essas pessoas para nós recebermos conselhos. Quinto, avaliar as circunstâncias e oportunidades. Em Provérbios, Salomão fala, o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor é quem dirige os seus passos. Então, pergunte-se: as portas estão abrindo de forma coerente com a vontade de Deus? Analise a situação. Sabe, se a porta se fechar, confie. Confie nele. Se a porta abrir, confie. Faça o questionamento: Senhor, será que, olhando a situação por fora, bem, deixa eu analisar, casamento, isso, aquilo, surgiu uma oportunidade. Avalie: será que seria saudável para as outras áreas da minha vida eu tomar essa decisão? Analise a circunstância. E quarto, e o último, na verdade, sexto, confiar e descansar na soberania de Deus. Então, o salmista também fala: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Meus irmãos, nós podemos fazer tudo isso, mas no final a gente tem que fazer uma coisa: confiar e descansar na soberania divina, porque Ele que, de fato, se nós seguirmos passos de oração, palavra, conselho, discernimento,
avaliação, a gente sabe que Ele está guardando e vai cuidar de tudo na nossa vida. Mesmo que isso seja benéfico ou não. Olha, é entender. E como conclusão, né, é justamente entender, meus irmãos, que tomar decisões sábias não é apenas sobre escolher entre o certo e o errado, mas buscar o que mais glorifica a Deus e fortalece o nosso relacionamento com Ele. Devemos caminhar em oração. Nossa, Caio, que clichê, já falei isso tantas vezes, mas é mais do que necessário. Em palavra, em conselho, em dependência da graça de Deus, confiando que Ele dirige os nossos caminhos para o bem daqueles que o amam. Não é o que fala em Romanos? Amém, meus irmãos? Amém. Então vamos fechar nossos olhos para nós orarmos, para finalizarmos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nos colocamos diante do Senhor, pedindo pela Tua graça, pedindo pelo Teu grande amor, pedindo para que o Senhor, meu Pai, tenha misericórdia de nós, porque somos pecadores, somos falhos, a nossa mente foi corrompida pelo pecado, mas carecemos da Tua graça e suplicamos para que o Senhor nos ajude nos processos diários de tomada de decisões. Meu Pai, eu peço para que o Senhor coloque pessoas sábias no nosso caminho, para que nós possamos recorrer a elas. Meu Pai, eu peço para que o Senhor nos dê ímpeto de buscar o Senhor em oração, em palavra, que nós possamos, meu Pai, ler as Escrituras e ouvir a Tua voz através delas, que nós possamos, Senhor, como o povo de Deus, ter, meu Pai, uma mente renovada pelo Teu Espírito, para que possamos viver a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor para a nossa vida. Nos ajude diariamente, nos colocando diante do Senhor em dependência, e peço, meu Pai, para que todos nós estejamos juntos, caminhando em progresso daquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém. Aí. Que isso. Não gosta de ler? Amém? Tem mais um louvor, né? Vamos cantar um pouco? Para finalizar?